amigos e amigas, tudo bem com vocês? Olha só, já estamos no nosso 20º encontro. Hoje, continuando então a explicar um pouquinho e entender um pouco mais sobre o creio, falaremos sobre creio que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Como sempre, convido a cada um de vocês a cantar com a gente essa bela canção para que bem possamos celebrar o encontro de hoje. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora então, após cantarmos e ouvirmos essa linda canção que fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, esse nosso Deus ressuscitado, para que bem possamos então celebrar o encontro de hoje, convido a você nesse primeiro momento a se colocar em um clima de oração, se colocar em um ambiente silencioso, para que bem possamos começar o nosso encontro, invocando a presença do Espírito Santo, a presença do Deus da vida sobre a cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso coração. Pedindo para que Deus então abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para as palavras que Ele tem para cada um de nós no dia de hoje. Nossa oração inicial então, como sempre, vamos invocar a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, nossa oração então será um pouquinho diferente. A oração estará aqui no vídeo, o catequista rezará bem devagar para que todos possam rezar juntos. Vamos lá então? Cantai cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelem forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrados ao chão o lençol. Ó Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. No encontro de hoje, então, o Espírito Santo nos ilumine, nos guarde, nos proteja. Amém. Pessoal, nesse momento, então, é o momento de lembrarmos o que vimos no encontro passado. No encontro passado, falamos um pouquinho sobre creio que Jesus Cristo foi morto e sepultado, Falamos um pouquinho sobre a cruz. Vocês se lembram da nossa historinha da cruz, que cada um tinha a sua cruz diária, levava a sua cruz. Aquele rapazinho que se achava mais esperto, que cortava a sua cruz, quando chegou lá à beira daquele abismo, e todos perceberam que a cruz era o tamanho exato para fazer uma ponte e chegar naquele lugar maravilhoso. Aquele que cortava a sua cruz, infelizmente, não conseguiu passar. E também falamos um pouquinho no final do encontro passado a respeito do exame de consciência. Você fez exame de consciência? Com certeza sim, Eu espero que tenha feito. É muito importante, viu, pessoal, fazer o exame de consciência todos os dias,
revendo a nossa vida, o que fizemos de bem e especialmente o que fizemos de errado também, pedindo perdão ao nosso Senhor, né? E hoje, o nosso encontro, para que nós possamos compreender um pouco melhor o que Cristo quer falar para a gente no dia de hoje, vamos para a historinha diária. Hoje, a nossa história falará sobre a fênix. A fênix, para quem não sabe, é aquela ave que renasce das cinzas. Então, ela é uma ave mitológica, de grande porte, e era conhecida como o animal mais raro da face da Terra, porque era a única de sua espécie. E a fênix possuía uma das partes de sua plumagem feita de ouro e a outra de um vermelho nunca visto. Era aproximadamente do tamanho de uma águia. E a isso ainda conta-se, né, que possuía uma longevidade jamais possuída por nenhum outro animal. O seu habitat natural eram os desertos escaldantes da Arábia, o que justificava quase nunca ser vista por alguém. Interessante que quando a ave fênix percebia que sua existência secular chegava ao final, ela fazia um ninho com ervas aromáticas que entravam em combustão pelo calor dos raios solares no lugar. Em seguida, atirava-se em meio às chamas para ser consumida, até quase não deixar vestígios. No entanto, do pouco que restava, arrastava-se como por um milagre, um tipo de verme rastejante ou um ovo, que se desenvolvia de maneira muito rápida, transformando-se em uma nova ave fênix, idêntica à que ali se atirava para voltar das cinzas. A crença nessa ave lendária, figura da mitologia de vários e diferentes povos, como os gregos, egípcios e os chineses também. Apesar disso, em todas as civilizações, esse mito preserva o mesmo significado simbólico. Como assim, catequista? Esse renascer das próprias cinzas. E o mito da fênix ele foi interpretado na era cristã como símbolo da ressurreição, sendo retirada em vários monumentos antigos. No Oriente, por exemplo, olha que interessante, a ave virou símbolo de felicidade, virtude, inteligência. Na mitologia grega, a ave representa o sol, que morre à noite e volta a renascer pela manhã, tornando-se eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Olha que interessante essas curiosidades, não é verdade? E desse relato que o catequista leu agora, né? Desse relato, dessa história, olha que interessante, o que mais nos chama a nossa atenção? O que mais tocou o seu coração, o seu pensamento nessa história que acabamos de ouvir, né? Sobre a fênix que renasce das suas próprias cinzas? Tem a ver com o nosso encontro de hoje, que falamos de Jesus Cristo que renasce, né? Que novamente agora ressuscita da morte. O que a gente consegue entender de parecido aí entre essas duas histórias? Fica para a gente pensar um pouquinho. E agora, convido você também a pegar a sua Bíblia para acompanharmos a leitura de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, a nossa leitura de hoje, ela não está nos Evangelhos, tá? Ela está em um livro do Novo Testamento, que é na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E nessa carta de São Paulo, nós vamos ler o capítulo 15, dos versículos 1 até o 22. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Eu lhes recordo, irmãos, o evangelho que lhes anunciei, que vocês receberam, e no qual se mantêm firmes. É por meio dele que vocês são salvos, contanto que o conservem como eu lhes anunciei. Caso contrário, vocês teriam acreditado em vão. Antes de tudo, transmiti a vocês aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria deles ainda vive, e alguns já adormeceram. Depois,
apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, que sou como aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça concedida a mim não se tornou estéril. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, é isso que proclamamos. E é nisso que vocês também acreditaram. Ora, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns de vocês dizerem que não existe ressurreição dos mortos? Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, e vazia também é a fé de vocês. E acabamos sendo falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Deus, dizendo que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm não possui fundamento, e vocês ainda estão em seus pecados. E também os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, como o primeiro fruto dos que adormeceram. De fato, já que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos receberão a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus caros amigos e amigas, após escutarmos essa leitura tão bonita da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que São Paulo nos dá uma verdadeira catequese nessa carta, nos mostrando principalmente aqui nos últimos versículos, lá no versículo 21, ele fala o seguinte: de fato, já que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos receberão a vida. Olha que maravilha. Catequista, deixa eu entender melhor então um pouquinho a mais sobre aquilo que fala que Cristo desceu à mansão dos mortos. Vamos entender então. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo desceu, de inferno, sua região inferior. Também é chamado de Sheol ou Hades. Na morada dos mortos estão aquelas pessoas que se encontram privados da visão de Deus. Os mortos se encontram nesse estado até o Salvador, até Cristo chegar a eles, sejam eles maus ou justos, embora a sorte não seja a mesma para cada um deles. Então Jesus desceu à mansão dos mortos para libertar aquelas almas que eram santas e justas. Ele não desceu para libertar aqueles que já estavam condenados, nem para destruir o inferno da condenação. Só Cristo podia libertar os justos, porque tem as chaves da morte. A forma, porque Cristo conheceu a morte como todos os seres humanos. Com a sua alma, esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, porque antes de Jesus, as portas do céu estavam fechadas, porque o homem tinha pecado. Assim como disse São Paulo aqui na carta aos Coríntios, assim como Adão, todos morrem. Adão, nosso primeiro pai, juntamente com Eva, pecaram, teve o pecado original que fechou as portas do céu. E com Jesus, morrendo na cruz para nos salvar, agora novamente as portas do céu são abertas. E Jesus vai então até os infernos, até o Sheol ou Hades, como o catequista disse, para agora salvar aquelas almas justas que estavam lá esperando a redenção, esperando o Salvador. E olha que interessante, e no terceiro dia Cristo ressuscitou dos mortos, porque a ressurreição de Cristo é a verdade
culminante, a verdade maior da nossa fé, em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, pelos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus e também por toda a história da igreja. A ressurreição de Cristo está fundamentada principalmente nos indícios históricos. Como assim, catequista? Veja só, o primeiro indício, né, é o túmulo vazio, aquele corpo morto que envolveram, né, aqueles panos que envolveram aquele corpo. Olha só que interessante, que foi colocado, fechado com pedras, vigiado pelos guardas. Aquele corpo do Senhor desapareceu, os panos que envolviam estão jogados no chão. Os apóstolos, naquela época, né, olha que interessante, eles constatam que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana, e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre como Lázaro, né? Lázaro era primo de Jesus. Então Jesus, quando foi para Betânia, que era onde Lázaro morava, também com Marta e Maria, que eram suas irmãs, Jesus, naquele episódio, ele ressuscita Lázaro, fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro, que estava morto há 4 dias já, vem para fora novamente na sua vida terrena. Mas Jesus ressuscita não com esse corpo novamente, mas com um corpo glorioso. E aquele sepulcro vazio prepara os discípulos para o encontro com o ressuscitado. O segundo grande indício histórico da ressurreição são também as aparições do ressuscitado, as aparições de Jesus. Jesus, ele apareceu várias vezes para várias pessoas, em vários lugares, né? Em tempos diferentes também. Se ele tivesse, por exemplo, aparecido só uma vez para uma pessoa só, poderíamos até dizer que aquela pessoa poderia estar maluca, né? Com alguns problemas psicológicos, está ficando doido, ou teve uma ilusão de ótica, né? Mas várias as vezes e para várias pessoas que Jesus apareceu. Até São Paulo, que escreveu essa carta de hoje, o apóstolo Paulo, que nós lemos, né? Ele diz que claramente Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Olha que interessante. E apareceu de uma só vez, além de Pedro também, Tiago, os apóstolos, os discípulos de Emaús, aqueles dois que estavam voltando tristes para casa, para a cidade de Emaús, né? Jesus aparece para eles, anda com eles. Todos os apóstolos, essas mais de 500 pessoas, todas essas pessoas são testemunhas, né? De que são pessoas sóbrias, que não tem problema de cabeça. Várias pessoas apareceram no seu pleno juízo, compartilharam, viram o Senhor cara a cara, né? Face a face. E essa experiência do ressuscitado foi tão forte, mas tão forte, que mudou completamente a vida dessas pessoas, de todas elas, as quais elas perderam todo o medo, se tornaram intrépidos evangelizadores, a ponto de darem a sua vida por causa dessa verdade, de serem mártires, né? A gente lembra que na época, quando Jesus foi crucificado, morto, né? Os apóstolos estavam com as portas fechadas, trancadas, com medo dos judeus, dos soldados, e quando Jesus aparece para todos eles e fala: ó, a paz esteja contigo, né? Eles retomam novamente o ânimo, eles perdem o medo, eles viram agora evangelizadores. E diante desses testemunhos que a gente vê, é impossível interpretar a ressurreição de Jesus, de Cristo, fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico e verdadeiro. Olha que interessante, além desses dois indícios que o catequista falou, tem um terceiro, que é o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus aparece com o seu corpo, o mesmo que foi martirizado e crucificado, chega até a comer com os discípulos, deixa os discípulos tocarem, principalmente aquele apóstolo que todos nós conhecemos, que é São Tomé, que não estava acreditando, e Jesus fala: Tomé, vem, toca aqui no meu coração, no meu lado, toca nas minhas feridas, né? Seja homem de fé. Olha que interessante. Mas contudo, o corpo de Jesus autêntico e real tem agora propriedades novas de um corpo glorioso. Agora o corpo de Jesus
não está mais preso ao tempo, ao espaço, mas ele pode tornar-se presente ao seu modo, onde e quando ele quiser. Como o catequista disse há pouco, quando Jesus aparece a seus discípulos, as portas estavam trancadas, as janelas estavam fechadas do lugar onde eles estavam, e Jesus aparece no meio deles. Olha que interessante, agora o corpo de Jesus não está mais preso a esse tempo, a esse espaço em que vivemos, mas é um corpo glorioso que pode atravessar agora paredes, né? Pode aparecer em diferentes lugares, em diferentes tempos, porque agora a humanidade de Jesus, olha que interessante, não está mais presa à terra, ela pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. O corpo de Jesus está repleto do Espírito Santo, ele é o homem celeste. E de tudo isso, então, nós tiramos o sentido e o alcance salvífico da salvação. Com a ressurreição de Cristo, temos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante a sua vida terrestre. Ela confirma que verdadeiramente Jesus é Deus, que Jesus vence a morte. Por quê? Olha que interessante. Pela ressurreição, Jesus realiza a nossa justificação. Agora nos torna dignos da justiça, nos torna filhos de Deus, uma vez que Ele vence a morte, que a morte é fruto do pecado, e nos dá agora a nova participação da graça. E é também pela ressurreição que nós fomos adotados como filhos de Deus, já que Jesus se fez o nosso irmão. E finalmente, com a ressurreição de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é o princípio e a fonte da nossa ressurreição futura também, no juízo final, onde todos nós seremos ressuscitados também, de corpo e alma, né? Dessa forma, se nós amamos e seguimos a Cristo, vamos também vencer a morte e ressuscitar para a vida eterna. Olha que interessante, temos aqui hoje um Círio Pascal. O Círio Pascal, com certeza, todos vocês já viram na igreja, mas antes de começar a missa, né, o Círio está ali perto, está junto à pia batismal, o Círio que fica aceso, o Círio que é essa luz do Senhor ressuscitado, né, que é o Senhor presente conosco em todas as missas, no nosso coração. Olha que interessante, um importante símbolo da Páscoa, assim como a cor branca que representa a paz, que representa a vitória do Senhor. Olha que interessante, sobre a morte, o Senhor que vem glorioso, né? Assim como Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, lá no Monte Tabor, na transfiguração, em que suas vestes ficam brancas, sinal da sua divindade, né? Assim também, na ressurreição do nosso Senhor, temos a cor branca como símbolo da Páscoa. O padre usa as suas vestes brancas para a celebração da Páscoa. Olha que bonito. Essa cor branca que também representa os nossos pecados que foram lavados, né? Nossos pecados que nos tornam impuros, nos tornam ali cheios de marcas, e agora o Senhor vem nos lavar com a sua ressurreição, com sua morte na cruz, né? E sua ressurreição, que nos trazem a vida. E aí, meus amigos, depois de todas essas explicações, depois de cada ponto ali que o catequista explicou, será que ainda ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aqui, nos comentários do vídeo, que a gente vai estar respondendo. Você também, se sentir mais à vontade, pode também perguntar para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza eles também vão te ajudar. Amém? Agora então, convido a cada um de vocês a se concentrarem um pouquinho, a fecharem os seus olhos, se colocarem novamente num clima de oração, colocarem nesse momento então, se você tiver alguma prece, alguma coisa para agradecer ao nosso Senhor ou para pedir a Jesus, coloque nesse momento no coração de Jesus, o nosso Senhor ressuscitado, que sempre está ao nosso lado, que sempre nos abençoa, que sempre nos guia, nos livra de todo pecado e de todo mal. Nesse momento de oração,
convido a você a rezar comigo essa oração que vai aparecer aqui na sua telinha. Todos juntos, então, vamos rezar com bastante fé. Ó Jesus ressuscitado, o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos fiéis seguidores de vossa ressurreição. Concedei que sejamos interiormente renovados, morrendo para nós mesmos, para que possais viver em nós. Possam nossas vidas servir de sinal do poder transformador de vosso amor. Usai-nos como instrumentos para a renovação da sociedade, levando vossa vida e amor a todas as pessoas. Conduzi-nos à vossa igreja, e isso vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Deus para sempre. Amém. Esse encontro, então, vamos, para finalizar, também pedir a presença de nossa Mãe querida, Nossa Senhora, que abençoe a nossa vida, abençoe nosso coração, abençoe nossos familiares, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E São José, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria imensa, pessoal, ter cada um de vocês presente com a gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, a vida de cada um de nós. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um encontro. Que Deus abençoe. Aquele abraço. Até semana que vem.